Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nessa quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Hoje, nosso devocional está em Marcos, no grande capítulo 14, onde nós vamos ver aqui traição, negação, angústia e abandono. Jesus está nos seus últimos momentos aqui na terra, ele está ali com seus discípulos, está na casa de um homem e ali ele é ungido por uma mulher. Alguns a criticam por ter derramado um perfume caro, quebrado um vaso muito caro sobre Jesus, e Jesus ele vai dizer no versículo 9: em verdade vos digo que em todo mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. E aqui está, nós aqui 2000 anos depois, contando a história de uma mulher que entregou o que tinha a Jesus, confiando que ele era o Salvador da sua vida. A partir daquele momento nós vamos ver que Judas Iscariotes, ele estava procurando uma oportunidade para entregar a Jesus, diz o versículo de número 11. Nesse meio tempo, nós vamos ver Jesus estipulando ali a ceia do Senhor. A última Páscoa é vivenciada ali por Jesus Cristo enquanto em vida. A Páscoa era uma festa judaica que acontecia anualmente, celebrando a saída do povo de Israel do Egito. Então era uma festa milenar, onde ali eles comemoravam esse feito maravilhoso da libertação. Jesus, ele vai converter aquele momento de libertação do povo da escravidão do Egito para o momento de libertação agora de todos nós da escravidão que tanto nos prende. Jesus, antes de celebrar a ceia, ele vai revelar no versículo 21: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Jesus deixa muito claro aos discípulos ali que tudo o que vai acontecer, nada será uma surpresa, porque ele já está esperando por tudo aquilo. E Jesus agora, ele vai pegar ali os elementos da ceia que se usavam naquele momento e vai colocá-los na perspectiva correta. Os judeus tinham a ideia de um cordeiro morto, o seu sangue, comerem pães ali com ervas amargas para poderem estar se lembrando das coisas da saída do Egito. Jesus vai falar que o pão representa o corpo e o cálice representa o seu sangue, deixando muito claro, bem pedagógico ali, de uma maneira bem didática na mente dos discípulos, aquilo que viria a acontecer, e é o que nós celebramos ainda hoje, sempre para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Diz aqui os versículos 22 até o 24. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isso é o meu sangue, é o sangue da aliança derramada em favor de muitos. Muitos serão aqueles beneficiados e têm sido beneficiados por esse sangue que foi derramado. Depois daquilo, Jesus vai falar acerca de que todos desertariam. Versículo 27, Jesus diz: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Claro, Pedro, ele diz que nunca desertaria, diz o versículo 29, e Jesus revela para ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Se você for lá para o finalzinho do capítulo, os versículos 68, 70 e 71, você vai ver a negação veemente de Pedro contra Jesus. Mas no 72, nós vamos ver a misericórdia do Senhor agindo em favor de Pedro. Nesse instante, o galo cantou pela 2ª vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Entendamos que o canto do galo não foi um canto de condenação, foi um canto de misericórdia. Aquilo fez Pedro despertar. Aquele foi o galo que mais despertou alguém em toda a história, despertou Pedro para o erro que ele tinha cometido, e ele sai dali chorando. Mas antes dessa negação, nós estamos aqui ainda com Jesus no Getsêmani, com Pedro. Pedro está ali com ele, Pedro, Tiago e João, e ali Jesus está antevendo todo o sofrimento que ele teria. Versículo 36, ele ora: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então,
Jesus entrega na mão de Deus, ele reconhece a dor, o sofrimento que ele vai ter, mas que seja feita a vontade do Pai. Ali, depois daquele momento, ele sai e Jesus é traído. E é traído da pior maneira possível, ele é traído por um beijo. Versículos 44 e 45. Aquele que o traía lhes deram uma indicação, está chegando Judas, junto com uma turba de soldados ali, para poderem prender Jesus. E ele dá um sinal, aquele que o beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. O versículo 45 diz que Judas chegou, aproximou-se de Jesus, chamou ele de Rabi, ou mestre, e o beijou, e Jesus ali é traído. E o versículo 50 vai mostrar o que Jesus tinha predito. Todos fugiram dali naquele momento. Daí para frente, Jesus vai ser lançado de um lugar para outro em vários julgamentos. Aqui, neste capítulo, vai mostrar ele na casa do sumo sacerdote, e eles levantam testemunhas falsas ali, mas o que realmente vai fazer aqueles homens condenarem Jesus é quando um homem pergunta para ele ali, falando que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele pergunta para Jesus sobre isso, e Jesus responde, eu sou. Antes ele estava calado, mas quando perguntou se ele era o Filho de Deus, eu sou. E ele disse mais, versículo 62, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus revela a sua obra, ele disse ser o próprio Deus, aquele que é Filho de Deus, estava se dizendo, se revelando ali naquele momento diante daquelas pessoas, mas eles, ao invés de se prostrarem e adorarem aquele que eles já tinham visto fazer tantos milagres, falar de uma maneira tão espetacular, ao invés deles se prostrarem, eles ali levaram Jesus à condenação. Que nós, ao ouvirmos Jesus, virmos o agir de Jesus, não o traiamos, não o negamos, não o abandonemos, mas que fiquemos com ele, porque ele nunca nos abandonou, ele nunca nos traiu, ele nunca nos negou. A ele, por ele e dele são todas as coisas. Entregue sua vida a ele e saiba que ele tem guardado cada um de nós com muito carinho. O corpo partido, o sangue derramado foi por muitos, e você pode fazer parte desses muitos entregando a sua vida a ele. Que Deus abençoe e a paz do Senhor!